agora, comigo não, vai falar com vocês sobre esse tema, é o Marco Ferragina, que já está ali, vem para cá, Marco, seja bem-vindo. Ele é CEO e cofundador do Hub do Incentivo. Seja bem-vindo, fica à vontade. O tema do nosso bate-papo de hoje é poder explorar a correlação que as leis de incentivo fiscal têm junto ao conceito ESG. Tá? Eu não estou sozinho aqui hoje, queria convidar para compor o palco aqui comigo Marcelo Oliveira, diretor de pessoas aqui da J. Mendes. Seja bem-vindo, Marcelo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui conosco, é um prazer imenso tê-lo aqui. Tá? Obrigado, Marco, obrigado pelo convite, parabenizo os organizadores aí do evento, vamos conversar um pouco sobre ESG, vamos conversar um pouco sobre responsabilidade social, ambiental e corporativa, vamos conversar também sobre leis de incentivo. Perfeito, Marcelo. Pessoal, vou começar, fica à vontade. Vou começar a passar os conteúdos dos slides aqui, para que a gente possa, né, introduzir o tema sobre lei de incentivo fiscal. Tá? Então, o primeiro passo que eu queria trazer para vocês é que todo mundo tivesse o mesmo nível de entendimento básico, né, sobre o que são as leis de incentivo fiscal. Tá? De uma maneira muito didática, né, as leis de incentivo fiscal, elas prevêem a possibilidade de que os contribuintes, ou seja, os pagadores de impostos no Brasil, optem por destinar uma parte dos impostos que seriam pagos para o governo, né, para apoiar projetos de cunho cultural, social, esportivo, cunhos de saúde, tem uma infinidade de leis de incentivo fiscal. Mas a síntese do mecanismo é essa, pessoal. Tá? Então, os contribuintes podem optar, né, por destinar uma parte do imposto que seria pago para o governo de qualquer maneira, pode reverter uma parte desses impostos para projetos que promovam, né, essas áreas de atuação social. Por que é importante para o governo, né, aderir e criar esses mecanismos de incentivo fiscal? Porque o governo entende que a iniciativa privada, que está sendo representada aqui pelo Marcelo, em conjunto com o terceiro setor, por conhecerem melhor a realidade do universo em que as empresas e as entidades do terceiro setor estão inseridas, podem auxiliar o governo em cumprir o seu papel na ponta. Quando eu falo em cumprir o seu papel na ponta, vocês vão entender que eu estou falando de várias maneiras, né, que essa tríade pode ser composta, né, e que possa, sim, complementar o dever do Estado na ponta. Tá? Quem pode utilizar as leis de incentivo fiscal? Tá? Todas as empresas brasileiras, seja com a sua contabilidade baseada no lucro real ou presumido, né, têm o direito de poder utilizar as leis de incentivo fiscal. Tá? Então, é um direito de todo contribuinte brasileiro e não tem custo nenhum para as empresas poderem, né, aderir aos mecanismos de lei de incentivo fiscal. Mas, Marcos, se não tem custo nenhum, né, por que tem empresa ainda que não aderiu? Né? Quais são as dores dessas empresas em relação a isso? Né? A gente faz um trabalho de mapeamento do mercado há bastante tempo e nós identificamos que os gestores das empresas responsáveis por essa temática dentro das organizações, por muitas vezes não têm o conhecimento técnico específico para poder utilizar esse mecanismo e, em muitos casos, também se utiliza, mas não utiliza a totalidade que tem. Então, muito do nosso trabalho do Hub do Incentivo, numa ponta, é poder ajudar as empresas a entenderem melhor esse universo das leis de incentivo fiscal, buscar a otimização desses recursos e, na outra ponta, também empoderar entidades do terceiro setor para que tenham projetos aprovados nessas leis e, no segundo momento, promover esse match entre as empresas, os contribuintes pagadores de impostos e as entidades que tenham projetos aprovados nessas determinadas leis de incentivo que possam receber, né, a título de patrocínio ou de doação, uma porcentagem dos impostos que seriam pagos de qualquer maneira para o governo. Tá? Então a empresa não perde dinheiro porque ela teria que pagar de qualquer maneira este montante no formato de impostos para o governo. Tá? Quais são os tipos de impostos que podem ser utilizados? Né? Quando a gente fala dos tipos de impostos, a gente fala das esferas. Né? Então, pela esfera federal, né, os impostos federais, nós estamos falando da possibilidade da empresa destinar uma parte do seu imposto de renda. Tá? Pela esfera estadual, a gente está falando do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Né? Todos os estados do país hoje têm leis estaduais de incentivo à cultura e ao esporte ativas, regulares e funcionando. Né? Só que a alíquota que pode ser destinada varia entre cada estado. São alíquotas que variam de 2% até 10% do ICMS que cada empresa brasileira recolhe em cada estado da federação. Tá? Por fim, mecanismos mais recentes, né, pela esfera municipal,
temos cada vez mais municípios do Brasil aderindo aos mecanismos de incentivo fiscal, né, onde os contribuintes, nesse caso também pessoas físicas, podem destinar uma porcentagem do ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ou uma porcentagem do IPTU. Tá? Ilustrando por exemplo prático, aqui na cidade de São Paulo, existe o PROMAC, que é o Programa Municipal de Apoio à Cultura. Pelo PROMAC, os contribuintes de ISS e de IPTU na cidade de São Paulo podem destinar até 20% do seu ISS e mais 20% do seu IPTU. Né? Vocês, como pessoas físicas que pagam IPTU na cidade de São Paulo, pensa que de cada 10 parcelas do IPTU que vocês pagam anualmente, se vocês quiserem exercer o seu direito de cidadão, vocês podem destinar integralmente 2 parcelas do IPTU de vocês para poder apoiar projetos de cunho social, sem custo nenhum para nenhum tipo de contribuinte. Tá? Então aqui eu trago para vocês todos os tipos de impostos que podem ser, né, neste momento no Brasil, destinados, né, a título de lei de incentivo fiscal. E aqui eu detalho um pouco melhor para vocês, né, a composição, né, de quais federais de incentivo. Né? Então esse é um retrato de hoje, de junho de 2024, né, onde as empresas, né, que têm sua contabilidade baseada no lucro real, essa é uma premissa para se utilizar as leis federais de incentivo, podem destinar até 10% do seu imposto de renda. É a maior alíquota da história da nação em junho de 2024, até 10% do seu imposto de renda. Desses 10%, 4% pode ser destinado para a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar esse nome, mas eu aposto que alguns já ouviram falar o nome da Lei Rouanet. Quem já ouviu falar o nome da Lei Rouanet? Aqui. Então, a Lei Rouanet é considerada a Lei Federal de Incentivo à Cultura e pode, né, receber os projetos aprovados nessa lei até 4% do imposto de renda pessoa jurídica, né, para esses tipos de projeto. Tá? A Lei Federal de Incentivo ao Esporte teve um grande advento em 2023, passando de 1% para 2% do imposto de renda. Tá? E pela esfera social, nós temos 4 tipos de leis federais. Tá? Queria trazer para vocês um conhecimento mais aprofundado do Fundo da Infância e Adolescência e do Fundo do Idoso. Tá? Ambos os fundos podem ser financiados com até 1% do seu imposto de renda. Né? E que são os fundos? Né? São projetos que promovam a garantia de um público específico. Então, quando a gente fala do Fundo da Infância e Adolescência, né, quais são os projetos que estão aprovados no Fundo da Infância e Adolescência? Em sua grande maioria, são projetos que auxiliam na promoção dos direitos do grupo de 0 a 17 anos. Então, você pode ter projetos culturais e esportivos que promovam a garantia, mas você também tem uma amplitude um pouco maior de segmentos que podem ser abrangidos pelo Fundo da Infância e Adolescência. Então, a gente pode falar de projetos de saúde, projetos de educação financeira, projetos, enfim, que envolvam outras esferas e que vão de encontro com a promoção dos direitos desse público em específico. Já o Fundo do Idoso, analogamente, são projetos que auxiliam na promoção dos direitos do público idoso de 59 anos ou mais. Tá? Então, todo o financiamento desses projetos está voltado, por exemplo, para a manutenção de asilos e casas de repouso. Você pode financiar projetos de educação financeira para a terceira idade, de alfabetização digital para o público idoso. Né? Então, são vários tipos de projetos que auxiliam na promoção dos direitos desse público em específico. Tá? Nós temos também 2 leis de incentivo fiscal que foram retomadas em 2023 e estavam paradas desde 2019, que estão atreladas ao Ministério da Saúde. Tá? Uma é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que é o PRONON. Ela é conhecida como a Lei do Câncer. Tá? Pelo PRONON, as empresas também podem destinar 1% do seu imposto de renda para projetos que promovam a cura, a pesquisa e o tratamento do câncer. É uma lei muito nobre, tá? Nesse sentido. E também, né, existe o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS. É conhecido como a lei do PCD. Tá? Então, também pode receber 1% do imposto de renda e são destinados para projetos, né, que auxiliem e que promovam a inclusão do público PCD no mercado de trabalho, a reabilitação desse público e projetos que também promovam a garantia, né, desse público em específico. Então, esses são os impostos, as leis de incentivo, perdão, que compõem a esfera federal. E para 2024 agora, esta é a previsão, né, dessa divisão dos 10%. Tem um grande advento vindo para 2024, que é a lei da reciclagem. Tá?
Então, é uma lei que já foi aprovada no Senado, já foi aprovada na Câmara e sancionada pelo presidente da República. Nesse momento, é uma lei que está em processo de regulamentação, tá? E ela vai poder receber também mais 1% do seu imposto de renda. Tá? A única observação é que a empresa que optar por aportar recursos na Lei Federal de Incentivo à Reciclagem, ela vai ter um limite na Lei Federal de Incentivo ao Esporte de 1%. Tá? Então, a empresa que quiser aportar na reciclagem pode destinar 1% para o esporte e 1% para a reciclagem. Se ela optar por escolher só o esporte, a gente está falando de 2% do imposto de renda apenas para o esporte. Tá? Eu acredito que para o contexto dessa feira ali da reciclagem pode ser uma coisa super interessante. Tá? Nós temos uma assessoria técnica legislativa que vem acompanhando esse processo, tá? De ponta a ponta. E, enfim, a gente vai comunicar ao mercado sobre qualquer novidade. É muito provável que ao longo do próximo trimestre, né, a gente já tenha essa lei regulamentada e provavelmente projetos aprovados. Que tipos de projetos que vão poder ser aprovados nessa lei? Se você vai poder financiar cooperativas de reciclagem, projetos que promovam economia circular, né, cooperativas de catadores de lixo, enfim. Uma lei de incentivo que vai conseguir versar exclusivamente sobre a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de ESG, olhando para o pilar do E, que é o meio ambiente, é uma lei que vai versar diretamente sobre esse pilar. E é uma grande novidade no Brasil, tá? Que a gente está trazendo em primeira mão para o público aqui da feira. Uma coisa importante, quando a gente fala disso, todos esses benefícios que estão aparecendo aqui, eles são complementares e não excludentes. O que isso quer dizer, Marco? Que todos esses benefícios eles podem ser utilizados concomitantemente, podem ser utilizados em conjunto. Um não anula o outro. Você não tem que escolher ou cultura, ou esporte, ou Pronon, ou Pronas, ou reciclagem. Você pode investir em todos esses programas de maneira simultânea e muitas empresas não têm esse conhecimento. Então a gente vem também abrir os olhos das empresas dos mercados para mostrar todas as possibilidades de incentivo e de transformação social que a empresa pode exercer. Retomando aqui sobre as leis estaduais e municipais de incentivo, conforme eu falei no primeiro slide que eu abri, pelas leis estaduais, né? As empresas também podem destinar uma parte do ICMS, não são todos os setores da economia que recolhem ICMS, mas para as empresas que têm recolhimento de ICMS, há leis estaduais de incentivo vigente hoje em todos os estados do país. Vou pegar o estado de São Paulo aqui, que a gente está falando como exemplo. Tá? Existe a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é o PROAC, é o Programa de Ação Cultural. Alguém já ouviu falar o nome PROAC aqui? Legal. E também tem a Lei do Esporte, que é o PI, que é o Programa de Incentivo ao Esporte. Por cada um desses dois programas, os contribuintes de ICMS no estado de São Paulo pode destinar até 3% do ICMS. Mais uma vez, são benefícios complementares e não excludentes. Então, a gente está falando de 3% do ICMS para projetos culturais e mais 3% do ICMS para projetos esportivos, totalizando até 6% do ICMS. Lembrando que o ICMS ele tem incidência mensal e não cumulativa. O que isso quer dizer? A cada mês que passa, a empresa que opta por não aderir, por não destinar uma parte do seu ICMS, ela vai acabar pagando o imposto na sua integralidade para o governo, enquanto ela poderia estar fazendo a diferença na sociedade com o recurso que vai ser pago para o governo em formato de imposto de qualquer maneira. Tá? Analogamente, a gente pode trazer os mecanismos de incentivo fiscal municipal, né, onde a gente fala sobre o ISS e o IPTU. Já comentei sobre o PROMAC, é bem parecido com o PROAC, mas tem um M no meio, né, que diferencia, e pelo PROMAC, na cidade de São Paulo, os contribuintes podem destinar até 20% do ISS e mais 20% do IPTU, e essa lei permite que a pessoa física participe do jogo do incentivo, podendo destinar também uma parte do IPTU, que é recolhido para a cidade de São Paulo, e reverter isso, né, para a promoção da inclusão social, para a promoção da cultura, esporte, enfim, né, várias facetas que eu trouxe para vocês e que eu vou exemplificar e tentar tangibilizar isso para vocês ao longo da apresentação. Tá? O que a empresa ganha com isso, né? É muito mais do que o ganho financeiro. Né? Conforme eu falei, a empresa vai ter que pagar, isso já é um custo para a empresa de qualquer maneira. Isso vai ser pago como carga tributária para as esferas do governo de qualquer maneira. Mas a empresa, optando por destinar uma parte desses impostos para projetos, ela pode, por exemplo, agregar valor para a empresa, ela pode ter a possibilidade de associar a sua marca, né, a projetos que gerem impacto social e práticas sustentáveis, ela pode associar a sua marca a estratégias e projetos que tenham ESG como pauta. A empresa pode buscar a otimização do seu relacionamento
com vários públicos de interesse através desses projetos. A empresa pode ter exposição de marca associada a iniciativas sustentáveis. A empresa pode buscar, através desses projetos, o engajamento do seu público interno, que são seus colaboradores, seus fornecedores, né, dentro desses projetos, principalmente projetos que promovam saúde, esporte. Tem muitas empresas, por exemplo, que, através das leis de incentivo, patrocinam corridas de rua e transformam isso em política de saúde corporativa para os seus colaboradores participarem dessas provas. É um incentivo para a prática esportiva interno dentro da organização. E, por fim, as empresas também podem buscar fazer marketing de relacionamento com todos os seus públicos de interesse através das leis de incentivo fiscal, tá? Através dos projetos apoiados, através do investimento feito pelas leis de incentivo fiscal. Queria agora trazer um pouco para vocês, né, essa ótica aqui. ESG e leis de incentivo fiscal podem caminhar juntos? A minha resposta para vocês é claro que sim, né? Tem uma demanda cada vez mais latente no mercado, né? Esse tema ESG está cada vez mais em voga, né? O que é o ESG, pessoal? A sigla ESG ela quer dizer meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Vem do inglês Environmental, Social and Governance. Okay? Cada vez mais empresas estão tendo as suas estratégias pautadas no ESG. E essa primeira frase em rosa que tem nesse slide é uma das mais importantes. Por quê? A partir da ótica ESG, né, a questão deixa de ser para que mexer com isso e como trabalhar essa temática. A lógica inverte. Você deixa de buscar a maximização do lucro e passa a buscar a maximização do valor. E a maximização do valor não é apenas o valor financeiro, é o valor que a empresa pode dar para o mundo, né, nesse sentido. Então, o ESG serve muito nesse sentido de buscar a maximização do valor daquela empresa e de todas as suas iniciativas em prol de um planeta mais sustentável e uma sociedade mais inclusiva. Tá? Então, conforme eu estava falando, há uma demanda muito latente da sociedade e do mercado investidor para que as empresas exerçam essas práticas ESG. Tá? O que as empresas têm dificuldade em fazer? Em tangibilizar isso, em mostrar efetivamente na prática para o mercado o que é ser ESG. Como que isso se tangibiliza na ponta? Quais são as atividades da empresa que estão correlacionadas a essa temática? Como que o investimento nesses tipos de projetos que eu apresentei para vocês pode conversar com essa temática? E a exploração dessa correlação tem sido muito profícua, né, tanto para o Hub do Incentivo quanto para o mercado, né, em trazer essa ótica de você construir a sua estratégia ESG também pautada nos investimentos através de lei de incentivo fiscal. Então aqui eu trago um desenho que explica um pouco melhor, né, esse conceito ESG, e eu queria focar muito nesse último parágrafo que está aqui, porque fala exatamente, né, como que as empresas podem fazer para poder utilizar as leis de incentivo fiscal em prol das suas estratégias e ações ESG. Então, por exemplo, uma empresa, ao apoiar ou desenvolver projetos por meio de incentivo fiscal, ela pode promover o meio ambiente, eu vou explicar para vocês como, né? Ela pode tornar a sociedade mais justa e humanitária, a gente está falando do pilar do S, do ESG, e ao adotar boas práticas de gestão, né, boas práticas de controle e de transparência para todo esse mecanismo, ela contribui enormemente para a boa governança corporativa da organização. Então é exatamente esse parágrafo que resume, né, e que exemplifica como que as leis de incentivo fiscal podem, na prática, efetivamente ajudar a empresa a trilhar esse caminho dentro desse universo ESG. Então aqui também eu trago, né, como que a empresa pode começar, uma empresa que não tem ainda o seu olhar voltado para ESG, por onde começar? Tá? Existe a Agenda 2030 da ONU, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguém aqui já conhece os 17 ODS da ONU? Então, muitas políticas ESG, nesse momento, estão pautadas, têm origem, se originam nesses 17 ODS, né, que compõem a Agenda 2030 da ONU. Isso é um compromisso global com o planeta. Né? Esse compromisso global é traduzido nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E muitos desses ODS, eles ajudam a pautar a estratégia corporativa da empresa, né, envolvendo os 3 pilares ESG, meio ambiente, sociedade e governança corporativa. Tá? E aqui vale lembrar, pessoal, que os incentivos fiscais, isso é muito importante, tá?
eles são um meio da empresa implementar a sua estratégia ESG. Eles não são o fim. Não basta apenas investir em incentivo fiscal, opa, já estou cumprindo o meu papel ESG no mundo. Não, não é isso. É um mecanismo, é um meio da empresa implementar e tangibilizar principalmente as suas ações e planejamentos ESG. Tá? No próximo slide, pessoal, eu tento tangibilizar de uma maneira mais prática para vocês, né, os tipos de projetos, né, e como que isso se tangibiliza. Então eu trago aqui 4 exemplos. Eu trago um exemplo da parte de cultura, eu trago um exemplo pelo viés esportivo e um em cada fundo, que é o fundo da infância e adolescência e um fundo do idoso. Tá? Então, olhando nessa primeira linha aqui do nosso slide, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, obviamente a área de atuação é a cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que deixar claro que é um conceito muito mais amplo. Né? Quando a gente fala de cultura, às vezes a gente não tem um entendimento claro do que está contido dentro da arena da cultura. A gente fala de cultura, a gente fala de música, a gente fala de literatura, a gente fala de dança, a gente fala de exposições, a gente fala de museus, a gente fala de artes visuais. Então é uma pluralidade de fins culturais que compõem, né, a área cultural e que pode ser utilizado, né, como mecanismo de impacto social e também fazendo alusão ao meio ambiente. Como fazer isso? Né? Então, por exemplo, a empresa pode apoiar festivais, eventos, obras literárias, né, e outros projetos culturais que abordem e conscientizem a população sobre a preservação do meio ambiente, a preservação da flora. Um exemplo prático, tá? Uma empresa, vou trazer o exemplo da J. Mendes aqui, tá? A J. Mendes apoia a circulação de uma peça de teatro infantil em escolas públicas através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e a temática dessa peça é a preservação do meio ambiente. Então, de alguma maneira, através da cultura, a empresa está conseguindo trazer na ponta a mensagem da preservação do meio ambiente. Então, a gente entende que pode se versar transversalmente, né, o tema meio ambiente através da ótica da cultura. A empresa pode buscar financiar projetos de cunho cultural que tenham compromisso ambiental. Existem vários projetos que se comprometem com emissão zero de carbono, que se prometem a ter uma cadeia sustentável de fornecedores. Né? Então, a empresa pode buscar projetos, né, que, de alguma maneira, já tenham um compromisso ambiental, né, tácito e público para todo o país. Tá? Pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, pessoal, né, e quando a gente fala de esporte, eu citei corrida, mas a gente pode falar de esportes coletivos, esporte social, esporte participativo, esporte educativo. Tá? São várias vertentes esportivas que também podem ser, né, patrocinadas e apoiadas através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Tá? O pilar ESG do esporte, que pode ser trabalhado largamente, é também o impacto social e a questão do meio ambiente. E aqui a gente pode falar de esporte como saúde. Né? O esporte promove muito a saúde. Né? Então, projetos esportivos que contribuam com o desenvolvimento dos pilares do meio ambiente. Então, por exemplo, né, existe um caso de uma corrida de rua em que cada quilômetro percorrido por cada corredor representa depois uma árvore plantada pela organização do evento. Então, encontrou-se uma maneira de, através do esporte, também se versar, né, e promover a preservação do meio ambiente. E também, pela mesma ótica da cultura, né, as empresas podem buscar projetos que tenham um compromisso ambiental tácito e explícito com a sociedade. Então, são projetos que promovam a coleta seletiva de lixo, que tenham emissão zero de carbono, que utilizem materiais sustentáveis em toda a sua produção, né, que tenham uma cadeia de fornecedores, né, e suprimentos certificada e responsável. Né. Então, cada vez mais as empresas, o Marcelo vai poder falar um pouco melhor, elas têm um filtro muito grande, né, em buscar projetos que elas possam ter esse tipo de associação. Tá? Já pelo Fundo da Infância e Adolescência, conforme eu falei, são projetos que garantem a defesa dos direitos da criança e adolescente, e aqui a gente fala exclusivamente de impacto social, através da educação, da saúde, pode ser cultura, pode ser esporte, né? E pode ser um projeto de assistência social continuada. Que tipos de projetos especificamente, Marco? Então, por exemplo, a gente pode ter curso de formação profissional exclusivo para jovens, para poder inserir esses jovens de baixa renda no mercado de trabalho. Você pode ter projetos de mulheres em situação de vulnerabilidade social, programas educativos contínuos para crianças e adolescentes no contraturno escolar, né? Enfim, promover o desenvolvimento desse público em específico. A gente está falando exclusivamente do pilar social. Analogamente, pelo Fundo do Idoso, né, também se trabalhando a questão do impacto social, a gente pode ter programas de assistência social exclusiva para o público da terceira idade. Tá?
Então, aqui é um exemplo, pessoal, tem uma infinidade de leis de incentivo fiscal, mas aqui é um quadro que a gente consegue correlacionar, né, e tangibilizar na prática para vocês, né, como que cultura, esporte e os fundos, por exemplo, eu estou trazendo aqui, né, podem se traduzir em investimentos através de lei de incentivo fiscal e como que isso depois se desdobra na contribuição das estratégias e ações ESG que estão contidas no planejamento da empresa. Eu falei muito dos dois primeiros pilares, né, pessoal? Vocês viram falando muito sobre meio ambiente e sobre a questão do impacto social. E o G da governança, como que ele pode ser trabalhado através da ótica das leis do incentivo fiscal? Pois bem, as empresas incentivadoras elas podem adotar algumas medidas para oferecer mais transparência, controle e governança, né, nesse processo de investimento através das leis de incentivo fiscal. Por exemplo, é possível fazer a publicação e divulgação de uma política de patrocínios e doações clara e acessível para toda a sociedade, você publicizar isso para toda a sociedade, você dar a mesma equidade de participação para que o Eduardo e a Simone, que têm projetos aprovados, os dois possam ter a oportunidade, a mesma oportunidade de poder apresentar o seu projeto para aquela determinada empresa. Tá? Você pode ter recebimentos de projetos e propostas por canal exclusivo, de modo que todas as propostas sejam auditadas e ranqueadas de acordo com os critérios ESG da empresa. Então, aqui a gente está falando muito de análise de riscos pré- e pós-patrocínio. Aqui reside muita tecla da segurança, do compliance. Tá? Cada vez mais as empresas estão rigorosas na seleção e na escolha da destinação dos seus recursos. Por quê? As empresas são corresponsáveis por esse investimento. A partir do momento que a empresa investe através de lei de incentivo fiscal, é um investimento público indireto que está sendo feito. Então, além do proponente, que é a pessoa que propõe o projeto para o governo, geralmente é uma entidade do terceiro setor, ter que prestar conta posteriormente desse investimento para o governo, as empresas são corresponsáveis por esse investimento. Então, é muito importante que as empresas estejam seguras no momento de fazer esse investimento. Por isso que toda análise de compliance, né, toda auditoria prévia feita nesses proponentes, nesses projetos, é de suma importância e contribui muito para a questão da boa governança corporativa. Então, além de publicar a sua política de patrocínio, quando a empresa seleciona os projetos, é super importante que ela publique, né, e publicize isso, todos os níveis de investimento e quais projetos estão recebendo, para poder promover uma transparência desse investimento. Isso não tem que ser ficado guardado dentro da gaveta do gestor da empresa. Isso tem que ser aberto para toda a sociedade, tem que ser um open source, que se chama. Né? Então é muito importante que as empresas, né, tenham esse cuidado de promover a transparência nos seus investimentos através de lei de incentivo fiscal. Muitas empresas agora estão adotando sistemas de tecnologia e a gente fala de controle. Para quê? Para poder acompanhar esses projetos. Né? A gente entendeu que muitas empresas, né, não conseguiam acompanhar esses projetos na ponta. Vou trazer um exemplo, tá? Não é concorrente, mas é parceiro. Tá? A Vale do Rio Doce, ano passado, aportou em mais de 230 projetos. Imagina a cabeça do gestor, cara, eu tenho que acompanhar 230 projetos espalhados do Oiapoque ao Chuí. Como que eu vou fazer isso? Né? Então a tecnologia é um aliado muito grande para promover um controle da empresa e também uma transparência muito grande em todas as iniciativas de incentivo fiscal que estão acontecendo concomitantemente de norte a sul do país. Tá? Então, além disso, né, as empresas podem adotar uma auditoria contínua dos projetos que estão sendo executados. Então, o trabalho de compliance não termina quando a empresa seleciona o projeto. A empresa, principalmente pelo fato de ela ser corresponsável pela execução daquele projeto, muitas empresas adotam uma auditoria contínua de tudo o que está acontecendo, exatamente para promover a boa governança corporativa e prezar pela transparência. Né? Muitas empresas apresentam relatórios periódicos de acompanhamento e de indicadores para poder mostrar, e aí sim, voltar no slide anterior e falar, bom, desse métier de projetos aqui que eu apoiei, eu consegui extrair esses indicadores que contribuem para a minha estratégia ESG dessa maneira. E no final do ano, muitas empresas publicam um relatório anual de ESG, muitas vezes com base, né, com foco, nessas ações, né, que são patrocinadas, né, e incentivadas através das leis de incentivo fiscal. Eu acho que eu falei para vocês de uma maneira muito conceitual, talvez, né, talvez um pouco genérica, e eu convidei o Marcelo aqui exatamente para que ele, como gestor da empresa, que está à frente dessa temática dentro de uma organização, possa contar para vocês um pouco pela ótica do gestor, né,
o quão que é importante, como que isso está inserido dentro da estratégia da empresa, como ele, como gestor, enxerga essas possibilidades, né? Enfim, passo a palavra aqui para o Marcelo, para que ele possa conversar um pouquinho com vocês, e havendo tempo aqui depois, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente abre para perguntas e respostas também, tá? Perfeito, muito obrigado, Marco. Agradeço aí vocês e primeiro eu preciso me apresentar, meu nome é Marcelo Oliveira, eu respondo pela diretoria de pessoas de uma empresa chamada J. Mendes. A J. Mendes é uma holding, a gente está no negócio de mineração, estamos no negócio do agro, da gestão de imóveis, gestão de investimentos, terminais ferroviários e até a aviação. O que o Marco trouxe hoje para a gente é uma oportunidade muito grande de reflexão sobre o papel que as empresas privadas têm dentro do país como um todo. Primeiro, a gente precisa trazer aqui um pouco do que significa aplicar as leis de incentivo, o que significa considerar a legislação brasileira dentro de um contexto social que a gente vive. O que a gente tem hoje de estratégia, e é muito importante a gente considerar, é que a gente precisa ter atenção aos nossos valores. Se nós não tivermos atenção aos nossos valores, quais são os valores da empresa, todas as nossas estratégias de repasse, elas podem caminhar por água abaixo. Então, é um mix de valor e estratégia para que a gente realmente consiga, da melhor maneira, executar o que a comunidade do nosso entorno realmente merece. Os nossos pilares, eles passam aí por projetos de cunho exclusivamente social. A gente preocupa muito com o relacionamento que a gente tem com a comunidade do nosso entorno e a gente quer fazer um bom uso dos recursos dos impostos para que este retorno aconteça. Projetos sustentáveis de preservação, que legado positivo e investimento nas praças. Quando a gente fala de investimento nas praças, a gente privilegia exclusivamente as cidades onde a gente está inserido. Quando a gente fala de um repasse de recursos via imposto para a União, esse imposto, seja pelo imposto de renda ou para o Estado, através do ICMS, ele acaba tendo destinos que nós não temos conhecimento. E quando a gente utiliza essa estratégia de pegar o recurso que deveria ser direcionado para o Estado ou para a União e volta para dentro da nossa estratégia, ele fortalece muito a nossa marca e favorece muito o nosso relacionamento com a comunidade em geral. No slide seguinte, a gente consegue perceber toda essa jornada que a empresa fez ao longo do tempo. Estrategicamente, a gente está trabalhando com as leis de incentivo, lei da cultura, do esporte, FIA, idoso, PRONON e PRONAS, desde 2018. Essa jornada nossa começa em 2018. Nessa época, lá atrás, de uma forma muito tímida, ainda no início, e a nossa maturidade ela vem agora no ano de 2023, aonde a gente consegue, através do hub do incentivo, esse nosso parceiro, otimizar e maximizar todas as nossas estratégias de relacionamento. Aqui a gente consegue perceber, dentro das ODSs, que nós alcançamos 14 ODSs através de projetos, cultura, FIA, toda essa amplitude, conseguimos alcançar 14 ODSs até o presente momento e a nossa meta é realmente alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a partir do ano de 2024. Dentro dessa jornada, trazendo para vocês um pouco dos números, os números da empresa especificamente, eu comentei que o nosso recorte vem de 2018 para cá, conseguimos aplicar um recurso pequeno, próximo de R$ 280 mil,
voltados para as comunidades onde a gente está inserido, e quando a gente coloca isso na linha do tempo, a gente percebe praticamente 13 milhões e meio de reais voltados para as comunidades e para as estratégias da empresa. Resumindo, 13 milhões e meio de reais que nós deixamos de recolher diretamente nos nossos impostos, especificamente na guia do imposto de renda, para voltar para as ações direcionadas para a comunidade do nosso entorno. Isso realmente é uma evolução e é uma maturidade que a gente consegue, principalmente quando a gente entende o propósito e o quão benéfico é para a comunidade em geral. Dos nossos números, trazendo um pouco do recorte do ano de 2021 para cá, que já foi uma forma muito intensa da nossa aplicação dos nossos recursos via toda a amplitude de renúncia fiscal, a gente consegue perceber que 76 projetos foram selecionados, 36 milhões de reais investidos nestes projetos, 17 cidades alcançadas, 2 milhões de pessoas beneficiadas e 3 mil empregos gerados através deste processo. Quando a gente coloca as 17 cidades aqui dentro do nosso propósito, a gente seleciona exclusivamente as cidades aonde nós estamos inseridos. É uma maneira que a empresa tem de direcionar todos os esforços, além da verba direta que a gente já executa, a gente também coloca os nossos projetos via renúncia fiscal. Nesse processo de seleção dos nossos projetos, nós temos alguns cases de sucesso. E esses cases de sucesso, eles só são possíveis quando a gente consegue fazer um ranqueamento adequado dos nossos proponentes. A J. Mendes hoje, ela trabalha muito em prol da qualidade da entrega que é oferecida para a comunidade de maneira geral. E aqui no Brasil, existem centenas de proponentes e projetos aprovados que são submetidos para avaliação da empresa anualmente. Uma maneira que a gente teve de organizar isso foi abrir janelas de captação de projetos, qualificar os projetos que são submetidos para a empresa de acordo com os nossos valores, avaliar o compliance dessas empresas, desses proponentes, para a gente saber o quanto eles realmente são eficientes para representar a nossa empresa diante da comunidade e, a partir daí, deste ranking, com notas e pesos, a gente seleciona os projetos mais aderentes à estratégia da empresa. Dentre os projetos mais aderentes que nós temos hoje dentro da J. Mendes, nós temos um em especial que realmente traz e faz a diferença na realidade das cidades onde a gente está inserido. Através do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, nós implementamos as casas de cultura da J. Mendes nas cidades onde nós estamos inseridos. Essas casas de cultura são endereços específicos que existem nessas cidades do nosso entorno, onde é possível realizar, a cada período, uma série de ações culturais e profissionalizantes para que a população em geral consiga acessar esse conhecimento gratuitamente através das leis de incentivo. As casas de cultura hoje promovem aí, até o presente momento, mais de 400 pessoas foram impactadas diretamente. Quando a gente fala de 400 pessoas impactadas diretamente, a gente está falando de crianças, adolescentes e até adultos, fazendo aí dança, design em plástico, reciclagem, marcenaria, corte e costura, cursos digitais e até mesmo de teatro. Isso só foi possível
a nossa marca da nossa empresa só foi mais fortalecida nas regiões que a gente atua em decorrência de projetos bem selecionados, bem qualificados e bem ranqueados como dentro das nossas estratégias. De novo, existem centenas de projetos existentes aqui no Brasil e o que a gente precisa, de fato, é selecionar o projeto que esteja mais próximo dos nossos valores. A partir daí, a gente, com certeza, consegue entregar para a comunidade um projeto que tenha a nossa cara e realmente atenda às expectativas aí da população. Ao todo, hoje, nós temos 5 casas de cultura instaladas nas cidades do nosso entorno e um grau de satisfação e atendimento realmente muito diferenciado. Gostaria de agradecer, realmente a gente trouxe um pouco desse contexto, um pouco da experiência prática nossa, uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos e que dia após dia reforça os seus valores, estabelece parcerias de sucesso, como essa do Hub, e entrega para a comunidade em geral projetos e serviços de cada vez maior qualidade, em prol da cultura, em prol do lazer, em prol da qualidade de vida, aproveitando 100% tudo que a legislação brasileira oferece. Agradeço a todos. Muito obrigado, Marcelo, por ter contribuído com o painel. Eu queria aproveitar a sua fala, Marcelo, eu queria voltar 2 slides. A gente tem ainda uns 10 minutinhos aqui que a gente pode conversar. E eu queria focar exatamente nesses últimos 2 slides. Vocês perceberam o montante de investimento que a empresa fez ao longo de 6 anos? A gente está falando de mais de 55 milhões de reais que seriam pagos em forma de imposto e que a iniciativa privada se tornou protagonista na sociedade em que ela está inserida ao conseguir destinar mais de 50 milhões de reais para promover o desenvolvimento social dessas 17 cidades da área de atuação da empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ótica, Marcelo. A empresa será protagonista dessa questão do impacto social. A lei de incentivo convidar vocês da iniciativa privada para fazer parte atuante e determinante nessa promoção do impacto social nas comunidades onde a empresa está inserida. Sem dúvida, a empresa precisa fazer a leitura das oportunidades, né? E baseado nas oportunidades que a legislação oferece, a gente trabalha sim para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos no Brasil, sabemos de todas as questões políticas, econômicas que existem ao nosso redor, e quando surgem oportunidades como essa, de fazer o uso das leis de incentivo em prol da comunidade, é muito mais estratégico, financeiramente vantajoso e principalmente salutar para todas as partes saber fazer um uso adequado da legislação brasileira via leis de incentivo para entregar para a comunidade como um todo um serviço mais direcionado, de maior qualidade e dentro realmente das expectativas das pessoas que vivem conosco. Perfeito. Marcelo, eu queria também aproveitar aqui e trazer esse slide, pessoal. Isso aqui exemplifica muito dos slides que eu falei. Quando a gente fala de ESG, a gente não necessariamente está buscando a maximização do lucro. A gente está buscando a maximização do valor para a empresa. Posso te fazer uma pergunta? Com resposta binária, sim ou não? Sim. Você vai vender mais minério de ferro porque você está apoiando esse projeto? Sem dúvida, o mercado mudou. O mercado mudou. As pessoas mudaram. E as expectativas, elas estão ficando cada vez maiores diante da indústria, do comércio e do serviço. A mudança de postura, a mudança de comportamento das pessoas exige que as empresas estejam cada vez mais preocupadas e preparadas com a sustentabilidade. Então, o fato da gente investir
em projetos de cultura, esporte, FIA, e além de todas as melhores práticas que a gente faz, nos deixa numa posição de cada vez mais respeito diante dos nossos concorrentes. E quando a gente quer criar um produto verde, um produto responsável, o nosso cliente que está lá na ponta, se ele não estiver se preocupando com isso ainda, ele vai passar a se preocupar com isso muito em breve. Perfeito, Marcelo. Fugindo só um pouquinho dessa temática de lei de incentivo fiscal, eu sei que a empresa tem uma orientação também muito grande para ações ambientais. Eu acho que é uma temática super interessante para essa audiência aqui. Você pode contar um pouquinho melhor o olhar ambiental que a empresa tem e como que esse investimento está sendo canalizado para a questão ambiental, não necessariamente do incentivo fiscal? Perfeito. Nós temos estratégias aí sociais, ambientais e de governança corporativa para que a cada momento a gente esteja cada vez mais preparado para os desafios do negócio. Na questão ambiental, propriamente dita, como eu disse, nós somos uma holding, nós temos 6 negócios diferentes e em cada negócio exige uma postura, exige uma ação, e eu quero trazer um pouco da informação da mineração. Somos de Minas Gerais, trabalhamos com minério de ferro, e quando a gente trata das questões ambientais, a gente precisa ultrapassar muito o que a legislação nos obriga. Então, além de todo o marco regulatório que existe, além de todo o processo de licenciamento que fica cada vez mais austero, né? A empresa caminha a passos largos na produção aí de um produto de cada vez maior qualidade para que seja considerado como um produto premium e dentro dessa diferenciação sermos considerados como fornecedores de aço verde. O que é ser um fornecedor de aço verde? É oferecer um produto para o cliente final que seja capaz de reduzir as emissões nas siderúrgicas, nos alto-fornos, e assim a gente também contribuir, além de todo o nosso papel que a gente executa enquanto fornecedor, a gente também contribuir para controlar aí a descarbonização também dos nossos clientes. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta? Alguém da plateia? Não? Ok, bom. Opa, por favor. Marcelo, boa tarde. Sou a Simone. Como é que você vê daqui 10 anos a J. Mendes em relação a incentivos fiscais, a projetos sociais? Como é que você vê isso? Olha, daqui a 10 anos, eu tenho certeza absoluta que o passo que nós demos lá atrás, nesse corte que a gente fez aqui em 2018, foi um caminho sem volta. A gente percebe muito valor através da utilização dessas estratégias de lei de incentivo e continuaremos a fazer o uso completo de tudo que a legislação brasileira oferece para que a gente consiga contribuir na ponta, contribuir na comunidade através da renúncia fiscal, não só na renúncia fiscal, mas também por relação de verba direta. A gente sabe que o poder público não tem condição de atender na máxima qualidade o que a população merece e fica na responsabilidade da iniciativa privada fazer a diferença na vida das pessoas que nos circulam. Então, daqui a 10 anos, continuaremos empenhados em fazer o máximo uso dos recursos da renúncia fiscal e não só isso, pensar fora da caixa e entregar muito mais para as pessoas. Tipo, vocês vão se ver. Eu acho que isso tem a ver com geração de legado também, né? Eu acho que quando a gente está fazendo, a J. Mendes está plantando uma semente agora, né?
que vai render muitos frutos lá para frente. Vocês não se vê sem isso mais, não é? Uma coisa assim que, tipo, não tem como imaginar sem, né? O uso estratégico das leis de incentivo passaram a fazer parte do DNA da empresa. Legal, obrigado. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o Marcelo por ter aceitado o convite, trazer esse olhar aqui de gestor empresarial brilhante, agradecer toda a plateia, agradecer especialmente aqui todo o time do Hub do Incentivo que está aqui também presente, tá? Agradecer meus pais que devem estar aí também, que eles falaram que eles iam me ver. Então, se eu estou aqui hoje também é muito por causa deles. Um beijo para vocês, muito obrigado e até breve, pessoal. Valeu. Valeu.